Seja bem-vindo a mais uma mensagem da Igreja de Deus do Sétimo Dia em São José do Rio Preto. Na próxima semana, leia as cartas de João. 1 João, 2 e 3 são a nossa leitura para a próxima semana, 1 ou 2 capítulos por dia, durante a sua semana, meditando na Palavra de Deus. Na mensagem de hoje, o nosso tema é: o hábito faz o cristão? Será que o hábito, a maneira de se comportar, é que faz com que a pessoa seja um cristão de verdade? Essa nossa pergunta tem base nos versículos da segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículos de 1 a 11. Lá o apóstolo recomenda que nós acrescentemos à nossa bondade também um pouco de fé. Para quem já tem bondade e fé, que acrescente o conhecimento. Para quem já tem tudo isso, também acrescente o domínio próprio, a perseverança, a devoção, a amizade cristã e o amor. Ele nos aconselha a aprimorar a vida cristã, a melhorar a nossa capacidade de servir a Deus, sempre adquirindo novos hábitos, novas condutas que melhorem a nossa condição de servo, a nossa condição de bons servos de Deus. Existe um ditado dizendo que o hábito faz o monge, e é um ditado com duplo sentido, porque pode ser o hábito, que é o costume, o jeito da pessoa fazer as coisas, e pode ser também o hábito, que é o nome de uma bata, uma roupa utilizada pelos monges da Igreja Católica. Então a pergunta é o seguinte: um homem com roupa de religioso é religioso? E um homem sem a roupa de religioso não é religioso? Ou seja, o que está por fora importa, é significativo, ou é aquilo que está por dentro é o que realmente importa e o que é significativo? É a antiga discussão sobre o exterior e o interior. O que faz o cristão é o que está por dentro ou é o que está por fora? É a roupa que determina o religioso ou é a pessoa religiosa que determina essa condição, independente da roupa que ele está vestindo, nesse caso específico falando da roupa, mas qualquer outra questão exterior? E o hábito que nós estamos comentando não é o hábito, a roupa, a bata que o monge usa. É a maneira frequente de se comportar, é o costume, é a maneira de fazer as coisas. E quais são os hábitos cristãos, os hábitos que fazem o cristão, ou seja, o comportamento que faz de uma pessoa um cristão? É claro que a Bíblia recomenda que nós nos afastemos de hábitos negativos, que você fuja dos vícios, que você tenha uma boa alimentação, que você tenha exercício físico e, claro, que você tenha também hábitos espirituais positivos, porque existem hábitos espirituais que são negativos, né? A pessoa está em busca da idolatria, a pessoa está sempre se maldizendo, não é agradecida. Então ele está contrariando aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para o ser humano, deseja para nossas vidas. Então nós temos que fugir dos hábitos negativos. Eles estão mencionados na Bíblia e eles são mencionados ali justamente para que a gente fuja disso. E a Bíblia diz que estes hábitos negativos escravizam, né? Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. O hábito negativo, ele nos escraviza. Se você tem, por exemplo, pensando num vício da bebida, do cigarro, a pessoa que tem esse vício, ela é escrava, ela está dominada por aquilo, né? Então, esse hábito vai tirar a liberdade, ela não consegue mais viver sem aquela drogadição, sem aquele elemento químico ali que para ela faz grande diferença. Então, o vício deixa a pessoa dependente, deixa a pessoa dominada. Então, é por isso que é chamado de dependência química. E a gente tem que fugir disso, né? Não podemos ser escravos, não, porque nós servimos a Deus, nós já somos
servos de Deus e somente a Ele servimos. Não devemos ser escravizados ou nos deixarmos dominar por qualquer outra coisa. E como se forma um hábito, um bom hábito? Se você quer formar um hábito, você precisa de 3 elementos. Você precisa do conhecimento, da habilidade e do desejo. Vamos falar do hábito da caminhada, que é um hábito muito saudável que combate o sedentarismo. Para fazer caminhada, você precisa ter o conhecimento, você precisa saber que isso é bom, você precisa ter a ciência de que isso é importante. Né? Então, nós sabemos, existem várias pesquisas dizendo que a caminhada evita vários problemas de saúde, melhora até a saúde mental, né? É ótimo para que você vença, inclusive uma depressão, por exemplo. A caminhada, ela ajuda em todos os sentidos, né? Ajuda a deixar os vícios, a caminhada é fundamental. E precisamos também da habilidade. Então a gente já tem esse conhecimento e precisamos também da habilidade. A habilidade é você ter saúde, né? Você tem como caminhar, você saber caminhar, né? Porque uma criança que não sabe andar ainda não tem a habilidade para fazer uma caminhada. Então, mas você tem a habilidade, você consegue caminhar. E aí também precisa do desejo, né? Então você sabe que é importante, que é bom caminhar, você tem habilidade, você tem o dom para fazer a caminhada, condições para fazer a caminhada, mas você não quer. E aí você fica em casa e não caminha. Então veja, são 3 elementos para que você consiga formar um hábito. Você precisa estar consciente, sabendo que é bom, que é necessário, habilidade e desejo para que o hábito então seja colocado em prática. E nós precisamos trabalhar esses hábitos na igreja. E hoje eu quero fazer um convite para você. Que tal você participar de uma reunião de oração que vá do meio-dia até as 8h30 da noite? Né? Então imagina que você vai numa reunião de oração que vai durar aí 8h30. Né? O que você diria? Você gostaria de participar dessa reunião? 8h30 orando, 8h30 de joelhos, fazendo oração? Esse seria um hábito que você estaria disposto, né, a iniciar? Eu vou orar, vou iniciar um hábito de oração e nós vamos começar com essa reunião aqui, das 12 às 20h30, 8h30 de oração. O que você acha? Bem, talvez você não tenha gostado. Então vamos falar assim, um culto de adoração. Nós vamos ficar em adoração das 7 da manhã até a meia-noite. Né? Então o que você pensa disso? Então, nós teríamos uma reunião aí que vai durar 17 horas. Né? O que você pensa sobre isso? Você gostaria de participar? Nós vamos cantar, vamos ficar de pé cantando 17 horas. Né? Que tal? Você gostaria de participar dessa reunião? Bom, talvez não, né? Muito tempo. Mas então, quem sabe uma pregação? Nós vamos iniciar um culto de pregação às sexta-feira, às 8 da noite, e vai terminar no domingo à meia-noite. Nós vamos ficar 54 horas só ouvindo uma pregação, só ouvindo a mensagem da palavra de Deus. O que você acha disso tudo? Puxa, parece loucura, né? São todas reuniões muito extensas que a gente não está disposto a participar. Mas veja, o que é isso? Isso é o hábito de ir à igreja. Durante um ano, se você frequenta a igreja, participa de um culto normal de 2 horas, se você frequenta a igreja todos os sábados, no final de um ano você tem 54 semanas e você tem 8 horas de oração. Porque se você orou pelo menos 10 minutos de joelhos nesses cultos, né, você faz uma oração inicial, depois tem uma oração ali por alguma razão especial, oração no final do culto. Então, digamos que seja 10 minutos de oração. Durante todos esses sábados, você terá 8 horas de joelhos em oração ao longo de um ano. 17 horas de louvor, considerando aí 20 minutos por culto. E terá ouvido 54 horas de pregação. Uma pregação ali de 50 minutos, geralmente é o que acontece nas igrejas. Então, veja bem, o hábito de ir à igreja, de frequentar a igreja, vai fazendo grande diferença na sua vida. E nós aqui estamos lendo o Novo Testamento. Estamos lendo o Novo Testamento, 5 capítulos por dia. Sabe o que aconteceu? Em um ano, nós já estamos terminando o Novo Testamento. Já estamos lendo as cartas de João, depois vem Judas e Apocalipse. Dentro de 2 meses, no máximo, 1 mês e pouquinho, nós já teremos terminado o Novo Testamento. Então, somente esse hábito de vir à igreja e ler a palavra de Deus alguns minutinhos todo dia
faz com que você tenha 8 horas de oração, 17 horas de louvor, 54 horas de pregação e a leitura completa do Novo Testamento. Esse é o poder do hábito, é a força do hábito, né? É o quanto o hábito pode fazer por você. Bons hábitos que te aproximem de Deus, né? Quando você vai tomar uma decisão, você tem 54 horas de pregação em que você ouviu a palavra de Deus, você ouviu conselhos da palavra de Deus. Quando você vai louvar a Deus, você tem 17 horas de treinamento, de cânticos, de bons louvores, de bons momentos na presença de Deus, que você sentiu a presença de Deus no louvor. Quando você vai orar em casa, você tem 8 horas de oração feitas na igreja. Tudo isso vai reforçando a sua fé, reforçando a sua capacidade de tomar boas decisões, fazendo de você uma pessoa melhor, um servo de Deus melhor. Veja, o hábito, ele é muito forte. Eu quero comparar aqui com você o uso dos eletrônicos. Isso aqui é quantos minutos as pessoas passam diante de uma tela, né? Diante de um aparelho eletrônico. Então você vê aqui na quarta colocação ali está o Brasil com quase 500 minutos diante de um eletrônico, né? Quase 500 minutos diante de um eletrônico todos os dias, né? Então isso é um tempo muito grande. Então nós temos aí 460 minutos na frente de uma tela, né? Seja ali 113 minutos diante da tela da TV, 146 minutos diante do laptop, 149 no smartphone e 66 num tablet. Então a gente fica olhando para uma tela praticamente 500 minutos por dia. Então, se nós pudéssemos passar 10 minutos em oração, 10 minutos desse tempo todo que você ficou na frente da TV, 113 minutos na frente da TV, você poderia deixar 10 em oração, 10 minutos na leitura da Bíblia. A gente não consegue 15 minutinhos para ler a Bíblia, mas tem 500 minutos na frente de uma tela da TV ou do computador. Eu quero encorajar você fortemente a desenvolver um novo hábito espiritual. Quem sabe você adquire o hábito de ler a Bíblia, não é? Todos os dias. Então você não precisa ler a Bíblia inteira, ler o Novo Testamento inteiro, como nós fizemos aqui. Você pode ler o livro de Mateus. Faça um propósito, eu vou ler o livro de Mateus, um capítulo por dia. Então você vai ler em um mês, você vai ler o Evangelho de Mateus. Então só isso, só esse objetivo, é um hábito novo. Eu vou ter o hábito de ler um capítulo da Bíblia por dia e aí você vai ler o Evangelho de Mateus. Eu vou fazer uma oração por dia ao levantar. Todo dia eu vou levantar da cama e fazer uma oração, ou antes de deitar, ou na hora do almoço. Você vai escolher um horário e vai fazer uma oração, um hábito novo. Você tem o conhecimento, você sabe que isso é importante, você tem a habilidade, você tem as ferramentas, a condição de fazer. Mas agora eu gostaria que você colocasse o desejo em ação, que você tenha vontade de servir a Deus, vontade de desenvolver um novo hábito espiritual, um hábito que coloque você mais perto de Deus. A leitura da Bíblia, a oração, a meditação na palavra de Deus, o louvor, a ouvir uma palavra, ouvir uma pregação, de repente você recorrer aqui aos vídeos do nosso blog ou outros, tanto material que tem cristão por aí, mas você dedicar minutos do seu dia, um tempo para desenvolver um novo hábito, né? Um hábito que você ainda não tem, mas que você vai desenvolver a partir de agora com o conhecimento, a habilidade e o desejo que Deus coloca no seu coração. Essa é a nossa mensagem de hoje. O hábito faz o cristão, o hábito tem impacto na vida do cristão e eu gostaria que você desenvolvesse novos hábitos espirituais e se aproximasse de Deus. Na próxima semana você lê as cartas de João e nós voltaremos com uma mensagem em cima desses textos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida e permita que você desenvolva novos hábitos espirituais e se aproxime de Deus. Amém.